bom dia. Um dia espetacular para todos nós, um ótimo estudo, oportunidade aqui de visitar os pronomes pessoais, dando continuidade a esse conteúdo que paramos na última aula, já havíamos tratado de pronomes, os pronomes, caracterização e classificação. Demos alguns exemplos de pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Fomos até a ordem desses pronomes, como é que eles foram elaborados e quais são os elementos do discurso. Eu, tu e ele, para singular, nós, vós e eles, para plural. Então, nós temos aqui alguns elementos constituindo essas pessoas. Analisamos a classificação dos pronomes pessoais em caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e ela ou elas, e pronome pessoal oblíquo átono e pronome pessoal oblíquo tônico. Os átonos: me, te, se, o, a, e, nos, vos, se, os, as e lhes. E os tônicos: mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, si, eles e elas. Então, esse material, nós já demos uma olhada, assim, uma passada bem específica, e em torno também do uso dos pronomes após preposições, que são os oblíquos tônicos, e os pronomes oblíquos átonos na substituição de objeto direto e objeto indireto. Falamos disso aí e vamos chegar mais especificamente numa abordagem particular, os valores morfossintáticos e semânticos da palavra ser. Nós vamos lembrar aqui que nós temos a palavra ser, que é um pronome, do caso oblíquo átono. Ela está na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural também. Então, essa palavrinha, ela é uma das palavras mais versáteis da língua portuguesa. É por isso que ela é estudada em primeiro momento e depois ela é estudada mais especificamente quando nós formos tratar só dela. Chega a ter aproximadamente umas 28 funções sintáticas. Então, dá para a gente analisar em quantos setores ela aparece, porque ela chega até vir como uma conjunção integrante. Nós não vamos entrar em detalhe agora, mas é para ver a viabilidade, a flexibilidade, a versatilidade dessa palavrinha na língua portuguesa, tá? O pronome apassivador, então, palavrinha ser como pronome apassivador. Vamos lembrar de uma coisa básica, uma estrutura muito interessante. Apenas a oração que tem um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto pode ser conduzida à voz passiva. Então, eu tenho quais são as vozes verbais que nós podemos estudar para entender isso melhor. Tem a voz ativa, que é o sujeito praticando uma ação, uma determinada ação. Tenho a voz passiva analítica, em que o verbo é composto e eu tenho um agente da passiva. O sujeito da voz ativa se transforma em agente da passiva e o sujeito, o objeto direto da voz ativa se transforma em sujeito da voz passiva. Então, nós estamos focando no assunto as vozes verbais como um processo de conversão para a gente entender melhor como é que funciona. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, o homem exigiu uma ação legal. Sujeito: o homem. Exigir: o verbo está na voz ativa. Quem executa a função verbal é o sujeito.
Uma ação legal é o que foi exigido, então é um objeto direto. Agora eu vou pegar o objeto direto e vou transformar em sujeito, dizendo essa mesma coisa, mas dando foco no objeto direto. Então, uma ação legal foi exigida, uma ação legal foi exigida pelo homem. Olha só que construção interessante que nós acabamos de dar. Quando eu estou descrevendo algo, indicando algo, eu uso a voz ativa. Estou indicando normalmente o verbo no presente, normalmente, então uso uma voz ativa. Agora, se eu quiser dar ênfase no objeto do verbo da voz ativa, isso é muito comum em títulos de entrevista, títulos, publicidade, uma série de títulos aí, que nós colocamos na voz passiva para dar ênfase no objeto que nós queremos tratar. Então, uma ação legal foi exigida pelo homem. O que eu fiz? Peguei o objeto direto e transformei no sujeito. Peguei o sujeito e transformei no agente da passiva. E a voz passiva analítica ficou: foi exigida. Peguei um verbo que era exigir, coloquei um auxiliar para ele e o transformei em agente da passiva. Só vai acontecer se o verbo principal agora estiver no particípio passado. Olha aqui como é que nós remodelamos isso. Agora eu posso transformar isso em voz passiva sintética. Aí é que entra o pronome ser. Quando eu transformo em voz passiva sintética. Por exemplo, o verbo não aparece mais como um verbo composto, um verbo principal foi e exigida, né, na voz passiva, tá? Foi e particípio passado não acontece mais. Ele vai voltar para o indicativo, tá? O presente indicativo, exigiu, ou o pretérito mais que perfeito, ele vai estar no indicativo, exigiu-se. O se está substituindo o agente da passiva que foi pelo homem. Olha que coisa interessante. Então, a expressão pelo homem ou homem vai desaparecer, vai ser substituída pelo pronome apassivador se. Então fica assim: exigiu-se uma ação legal. Olha a movimentação dessa estrutura para converter de voz ativa para voz passiva e de voz passiva para passiva sintética. Então, era passiva analítica com agente da passiva para voz passiva sintética com o pronome apassivador e o verbo voltando para o tempo anterior comum à voz ativa. Ok? Vou fazer essa mudança e mais um. Vou aproveitar os exemplos que estão aqui. Nós vamos fazer essa mudança para poder entender melhor. Presta atenção no seguinte: as mulheres adoravam aqueles atores. As mulheres adoravam aqueles atores. Então, sujeito, as mulheres, do verbo adorar, adoravam, é um verbo transitivo direto. Aqueles atores é o objeto direto. Quem adora, adora alguém ou alguma coisa, adoravam aqueles atores. Agora nós vamos pegar essa voz ativa e transformá-la na voz passiva. Então, o sujeito passa a ser o agente apassivador. Então, aqueles atores, era o objeto direto, passa a ser sujeito. Aqueles atores eram adorados pelas mulheres. Por aquelas, né? Pelas mulheres. Então, eu peguei o objeto direto, transformei em sujeito. Peguei o sujeito da voz ativa e transformei em agente da passiva.
Para eu chegar no plano final dessa transformação, eu tenho que passar para a voz passiva sintética. Na voz passiva sintética fica: adoravam-se aqueles atores. O que significa? Aqueles atores eram adorados. Ok? Então nós fizemos a transformação aí de dois exemplos que estão em aprofundando o sentido aí do pronome apassivador, para a gente poder entender melhor. Nós temos aqui outros exemplos. Alugam-se embarcações. Se eu quiser voltar para a voz passiva analítica, seria: embarcações são alugadas. Se eu quiser colocar o agente apassivador, eu vou colocar pelos homens. Embarcações são alugadas pelos homens. Devem-se aceitar as propostas. Então, aí eu tenho as propostas são sujeito, devem-se aceitar. Então, eu tenho uma passiva analítica, uma passiva sintética, aqui uma voz passiva. Devem-se aceitar as propostas. As propostas devem ser aceitas pelas mulheres. Vamos acrescentar esse fator aí. Então, nós temos casos e mais casos em que essa estrutura pode ser movimentada da ativa para a passiva analítica e para a voz passiva sintética e vice-versa, fazendo a escala invertida, ok? E tem dois que nós vamos tratar aqui, que são os pronomes de indeterminação. Pronomes de indeterminação do sujeito. Como é que acontece isso? Nós estudamos sujeito, função sintática, e nós sabemos que tem sujeito claro, ele pode ser simples ou composto, sujeito oculto. Ele não aparece na estrutura frasal, mas o verbo indica que ele é um sujeito oculto. Pode ter o sujeito indeterminado, que ele não aparece também, mas o verbo anexado à partícula, adicionado à partícula ser, o verbo indica que o sujeito é ele, terceira pessoa do singular mais a partícula ser, ou a terceira pessoa do plural. Então, sujeito, o índice de indeterminação do sujeito, quando o pronome ser está fazendo este papel, é porque os verbos que normalmente aceitam essa condição são verbos intransitivos, não tem complemento. Lembra que a transitividade verbal dos verbos que fazem papéis, que trabalham essa flexibilidade da voz passiva, ativa, passiva e passiva sintética, são verbos que são verbos com transitividade, com a seguinte transitividade: objeto, verbo transitivo direto, que tem objeto direto, ou verbo transitivo direto e indireto. Tem que ter o objeto, senão não tem como ele se transformar no sujeito da voz passiva, tá? Tem que ter objeto direto. Agora, quando nós transformamos, encontramos essa partícula, o pronome ser, fazendo o papel de indeterminador do sujeito, é porque o verbo é intransitivo, ou o verbo é transitivo indireto, ou o verbo que vai estar ali vai ser um verbo de ligação, tá? Ligando o sujeito a um predicativo. Aí pode acontecer também. Então, a possibilidade de se ter um pronome de indeterminação, né, para os elementos da transitividade verbal é de 3 para cada um da voz ativa, da voz passiva. Então, veja bem, desfruta-se das belezas do Nordeste. Quem desfruta-se das belezas do Nordeste? Ele mais o pronome ser. Alguém, ele, ela,
O verbo não indica exatamente quem, por isso que é o índice de indeterminação do sujeito. Pode ser qualquer pessoa. E se fosse primeira ou segunda pessoa do singular ou do plural? Aí é verbo, o sujeito é oculto. Então, vejamos bem, morre-se de tédio naquela pequena cidade. Morre-se, quem morre? De tédio é um instrumento, né, ferramenta aí, a causa naquela pequena cidade é lugar. Desfruta-se das belezas do Nordeste. Então, quem desfruta das belezas do Nordeste? Tá vendo? É um sujeito indeterminado. Frases desse tipo equivalem a outras, com sujeito indeterminado pela presença de um verbo na terceira pessoa do plural. Olha só. Então, eu só tenho sujeito indeterminado em duas situações. Ou na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser, que é o pronome indeterminado do sujeito, ou na terceira pessoa do plural, eles. Ok? Bom a gente lembrar desses detalhes, porque são esses fatores que vai fazer a gente identificar em que situação o pronome é agente da passiva ou é um indeterminador do sujeito. Então, veja bem, desfruta-se das belezas do Nordeste equivalem a desfrutam das belezas do Nordeste. Eles ou elas. Morre-se de tédio naquela pequena cidade. Morrem de tédio naquela pequena cidade. Morrem quem? Eles. Então, ele mais ser ou eles. É do que nós estamos tratando aqui neste conteúdo a respeito dos pronomes pessoais. Pronome reflexivo. Quando nós estamos falando do pronome reflexivo, a gente lembra que a reflexão é uma espécie de reciprocidade. Só que esse espaço da reciprocidade não é porque se faz para dois ao mesmo tempo. Um executa para o outro e o outro executa de volta. A voz reflexiva é porque alguém pode executar uma ação verbal para outra pessoa, mas executa para si mesmo. Tá certo? Vai ter um momento aqui em que vai ser parte integrante do verbo. Nós vamos ver que não se faz para os outros. Esses são verbos pessoais em que a pessoa fala, em que a pessoa executa só para ela mesma. Como é o exemplo de suicidar-se. Ninguém suicida o outro, mas o ser indica que é uma ação específica. Então, esse ser não é um pronome reflexivo, nem é um índice de indeterminação do sujeito, nem voz passiva. Esse ser é vamos dizer assim, um pronome integrante do verbo. Esse verbo não tem função clara e específica sem o ser. Né? Então, daqui a pouco nós vamos estar falando dessa característica. Nós vamos falar antes, porém, do pronome reflexivo. Quando eu posso executar a ação verbal para outro, eu executo para mim. Narciso se vê nas águas do lago. Narciso se vê nas águas do lago. Não poderia ser o verbo ver, né? Narciso vê os outros na água do lago. Ele vê os outros na água do lago. Mas ele vê a ele mesmo também. Por isso é que é reflexivo, se vê. Ela se deu um presente. Não pode ser ela deu um presente para a amiga. Quem dá alguma coisa para alguém. Então, ela deu um presente para ela mesma. Por isso, reflexivo, ela se deu um presente. Quando eu posso executar a ação verbal para outra pessoa, para o outro, eu executo para mim mesmo. Eles se veem
todo final de semana. Agora, quando eu tenho o verbo no plural, eu tenho a ideia de reciprocidade. Então, eu tenho reflexivo com a ideia de reciprocidade. Por quê? Porque até esses dois primeiros exemplos são só reflexivos, porque eu posso executar a ação para outro, mas executo a ação para mim. Agora não. Agora eu executo a ação para o outro ao mesmo tempo que recebo a ação do outro. Por quê? Porque o verbo está no plural. Veja bem que interessante. Eles se veem todo fim de semana. Então, ele vê ela e ela vê ele. Ou ele vê o outro e o outro o vê. Então, reciprocidade, então, reflexivo é também um caráter de reciprocidade, mas o verbo está no singular, executa para a própria pessoa. O recíproco, o verbo está no plural, então é uma ação verbal que indica uma ação mútua, recíproca, de um para o outro e do outro para um instantaneamente. Então, eles se perdoaram as faltas cometidas. Temos aí a reciprocidade claríssima. Eles se perdoaram as faltas cometidas. Outros pronomes oblíquos átomos, como meu, teu, nós e o vos, podem também ser empregados com valor reflexivo ou de reciprocidade. Olha o me. Percebo-me capaz de todas as decisões. É possível perceber o outro, mas percebe a si mesmo. Vamos nos encontrar agora, reciprocidade. Eu encontro você e você me encontra. O encontro é sempre recíproco, né? Então, o me, o nós, está fazendo esse papel. Por quê? Porque o eu, em singular ou no plural, tem que estar dentro desse contexto para que seja recíproco ou reflexivo. Ok? E aí a gente chega naquele item que é a parte integrante do verbo, uma parte interessante aqui para a gente estudar, um item que a gente pode dizer assim: se o reflexivo é você executar a ação para si, que pode executar para o outro, o recíproco é você executar uma ação para o outro enquanto você recebe a mesma ação indicada pelo mesmo verbo, a parte integrante do verbo é como se você só consegue executar a ação para você mesmo. Não tem como esparramar essa ação, não. Eu só executo para mim mesmo. Então, eu utilizei como exemplo o verbo suicidar-se, né? Mas aqui nós temos outros, queixar-se. Quem se queixa, né? Não é possível queixar do outro, é possível queixar-se do outro, queixar-se com o outro, arrepender-se, orgulhar-se. O ser é parte integrante do verbo, porque é como se fosse só reflexivo. Não é reflexivo, porque não se tem como executar com o outro. Então a gente usa o verbo suicidar-se, porque é algo comum, né, em se tratando de uso verbal. A gente ouve isso de vez em quando, infelizmente, com muita tristeza, mas é um verbo que nós usamos com mais mais habitualmente, né? Então, vejamos bem o verbo essencialmente pronominal. Ele se orgulha do país em que nasceu. Orgulhar-se, se orgulhar. Ele se orgulha do país em que nasceu. É uma ação interna. Todos se arrependeram do que fizeram. Todos se arrependeram do que fizeram. Embora esteja no plural, a ideia é reflexiva, porque não é um arrependendo pelo outro. Arrepender-se é interna, é uma ação interna e particular. O fato se deu, olha esse aqui também, acontece com verbos que mudam de sentido com o pronome. O fato se deu em 14 de julho de 1789,
Dar-se é diferente de dar. Dar-se é ocorrer, acontecer. Ele se debatia na praia, temia afogar-se. Debater-se é diferente de debater, discutir. Debater-se é movimentar com violência. Então, nós temos aqui alterações em função da transitividade, né? E nesse caso nós temos alteração em função da presença da partícula ser. Então, é parte integrante do verbo. E nós temos a palavra ser como expletiva. O que é expletivo? Sem valor sintático. Então, não há um valor, uma função sintática para esse pronome, mas nós observamos uma alteração no sentido. Veja bem, a partícula de realce ou expletiva não cumpre uma função sintática. Todos se foram para a cidade grande. Todos se foram para a cidade grande. No entanto, fica todos foram para a cidade grande. O ser é uma palavrazinha ali, uma forma expletiva sem sentido específico, mas que agrega um determinado valor, né, vamos dizer assim, no aspecto cultural, no aspecto organizacional da frase, né, dá uma posição mais pessoal no fenômeno verbal, mas não muda o sentido. Então, existe a palavra ser, como eu já disse, fazendo o papel de conjunção integrante, uma conjunção, vamos colocar aí, caso, né, que seria se você for, né, que é uma condição, né, condicional. Então, a palavrinha ser tem outros sentidos e outras funções sintáticas na construção da frase na nossa língua portuguesa. Vamos para o tratamento, né? Nós temos aí as formas de tratamento. Como é que seria basicamente aí? Não estamos falando agora da palavrinha ser, encerramos o assunto dela, mas nós estamos falando do pronome. Nós temos dois assuntos ainda para tratar a respeito do pronome. As formas de tratamento. Por exemplo, é utilizada vossa quando eu converso diretamente com a pessoa e sua, quando eu falo a respeito de uma autoridade para uma outra pessoa. Por exemplo, Vossa Senhoria está contente? Sua Majestade esteve aqui. Vossa Alteza estará presente na cerimônia. Não, Vossa Alteza estará presente na cerimônia? Sua Santidade esteve no Brasil em 2013. Então, estamos falando do Papa, né? Sua Santidade. Então, alguns empregos especiais. Você é uma forma de tratamento que era uma coisa mais formal, que era Vossa Mercê. Era uma coisa mais tipicamente formal, que passou a ser uma forma de tratamento da oralidade, né? E hoje nós tratamos já tratou como você, e hoje nós tratamos de ser. Você vai, você fica. Como formas respeitosas ou corteses de tratamento, ou em contextos mais formais, utilizam-se os vocábulos senhor, senhora ou dona. Senhor, de uma maneira mais informal, eu uso o pronome possessivo seu. Seu Antônio, seu Paulo, seu Pedro, que é senhor Antônio, senhor Paulo, senhor Pedro. São formas usuais aí do cotidiano que nós estamos revendo. Há duas funções específicas do pronome. Nós viemos estudando aí vários pronomes, né? Então vamos falar especificamente do pronome pessoal, que nesse caso faz papel catafórico ou anafórico na progressão do texto. Então vamos para um papel catafórico, que seria ele, ela, eles ou elas, o, os, a ou as, né, que fazem papel de catafórico. E como eu estou tratando de ele ou de ela, né, o lhe também faz parte dessa brincadeira. Quando é catafórico? Quando ele antecipa ou se liga a algo que vem à frente no texto. Vou lhe dizer uma coisa.
dois pontos, seja feliz. Então, quando eu pego uma coisa, põe dois pontos e me refiro ao que está na frente, é uma referenciação catafórica, está indo para o processo de progressão do texto. Não está retomando, está se projetando para frente, ok? Só que, como nós estamos falando de pronome, nós vamos nos ater só em ele ou ela, eles ou elas e as suas derivações. Veja isso. Ele tem sempre a mesma postura de acolhimento a todos os que chegam de outros rincões. Ele é sempre o primeiro a dedicar seu abraço aos visitantes. Ele jamais esquece também aqueles que o receberam com tal afeto que acabaram por confiar-lhe a missão de embaixador junto ao resto do planeta. Abrindo seus braços pacíficos para o mundo, ele é mais que um ícone religioso, um convite à paz, à concórdia entre os homens. Ele é o Cristo Redentor. Estamos falando do Cristo Redentor como estátua posta no Rio de Janeiro. Depois, quem tiver interesse, faz uma pesquisa a respeito do Cristo Redentor, como é que essa estátua foi parar no monte, né? Naquele monte no Rio de Janeiro, quando foi, né? Qual foi o processo, se foi compra, se foi doada, né? Nós temos aí uma história em torno do assunto, muitos de vocês devem conhecê-la, mas eu acredito que é sempre bom e um motivo de pesquisa a gente está buscando novas informações. Então, nesse caso, ficou em surpresa, oculto, quem era esse ele, né, que fez tudo isso, e na última linha do texto revela que ele é o Cristo Redentor. Essa função é catafórica, porque eu usei expressões como ele, olhar, e referi-me a algo que eu revelei só na frente. Agora eu vou me referir com ele ou ela e suas derivações a algo que já está atrás. Isso se torna uma função anafórica, porque eu estou recapitulando. Passaram-se semanas. Jerônimo tomava agora, todas as manhãs, uma xícara de café bem grosso, à moda da Ritinha, e tragava 2 dedos de Paraty para cortar a friagem. Uma transformação lenta e profunda operava-se nele, ele, dia a dia, hora a hora, reviscerando-lhe o corpo e alando-lhe os sentidos, num trabalho misterioso e surdo de crisálida. A sua energia afrouxava lentamente, fazia-se contemplativo e amoroso, ao ser que fazia-se, né? A vida americana e a natureza do Brasil patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam ao oi. Esquecia-se dos seus primitivos sonhos de ambição. Então, ele quem? Jerônimo. Estava me referindo a Jerônimo, que é nessa passagem aqui de O Cortiço, né, de Luiz Azevedo, a personagem principal dessa passagem aqui. Então, ele, nele, lhe, o, se, refere-se a um elemento anterior, por isso é anafórico. Um abraço, um ótimo estudo, ótima tarefa para todos aí.